Nasci em Uruçanga, 17 de fevereiro de 1970. Morava na Baixada Fluminense, né? Uma casinha velha de madeira, não pintada. Numa época que nós não tínhamos fogão a gás, não tinha geladeira, não tinha chuveiro quando eu era criança. Tomar banho de bacia. A simplicidade total. Meu pai era assalariado, aposentado da prefeitura. Meu pai era calceteiro, fazia calçamento, né? Porque ele trabalhou 23 anos na mina. Mesmo assim, ele não se beneficiou de um bom salário de mina, né? Naquela época, nós não tínhamos nem banheiro, nós tínhamos a privada na rua. Ficava uns 20 metros, assim, descendo no lote. A simplicidade total, assim, sabe? Minha mãe era lavadeira. Minha mãe lavava roupas para Dona Maria Damiani e seu Moacir Damiani. Durante 12 anos, a minha mãe lavava roupas para ela, dobrava tudo, fazia uma pilha assim, levava dobradinho assim na mão, com a mão estendida assim, levando desde a Baixada Fluminense até ali próxima da igreja, né? Neno Massuquete, Luiz Souza, aquela região ali, né? Cara, olha, até hoje eu lembro a casa número 82, aquelas casas de madeira velha, madeira empreteada, e aqueles numerozinhos redondinhos, o fundo azul, escrito em branco, assim, meio quadradinho, sabe? E foi ali que eu nasci e me criei. O meu pai ficou viúvo com 8 filhos. Meu pai ficou 8 anos viúvo com 8 filhos. E aí o senhor Pedro Henrique de Uruçanga, um senhor amigo dele, falou o seguinte: olha, eu conheço uma solteira lá em Pedras Grandes, lá na Ilhota. A Ilhota fica exatamente onde tem aquela casa de girassóis, a Casa dos Arcos lá, né? Então lá no morro, lá no mato, onde também não tinha energia elétrica, morava minha mãe, solteira, 44 anos de idade. Meu pai foi lá conhecer ela, estimulado pelo amigo, né? E aí casou com ela, trouxe ela para Uruçanga, na verdade. Ela solteirona veio e casou com ele. E aí eu fui o último filho do meu pai. Meu pai viúvo com 8 filhos durante 8 anos. A esposa dele teria o 10º filho. Ela teve o 9º filho, ele morreu. O 10º filho morreu por complicações do parto. Naquela época era difícil, né? Então ele ficou viúvo. E aí casou com a mãe, eu fui o último filho. Barão do Rio Branco. Eu nunca fui muito de estudar, não. Essa é a verdade. Estudei no Barão até a 8ª série, rodei na 8ª série, o fundamental, né? Fui para o Caetano, estudei um tempo lá, desisti, retornei, desisti novamente. Nesses vai e volta de ensino para adultos, eu encerrei o ensino médio e até hoje não fiz uma faculdade. Pretendo fazer um dia, gosto de ciências sociais, gosto de psicologia, não gosto de cálculo, química, física, matemática não é o meu forte, embora eu faça as contas tudo de cabeça, inclusive nos centavos, mas a matemática não é o meu forte. Gosto de relacionamento humano. Talvez por isso que eu fui para o rádio, talvez por isso que eu fui para a música, né? Que não me exige, assim, um grande raciocínio. Eu acho que eu não me viria como formado em administração, contabilidade. Admiro quem está nessa área, mas não é a minha praia, né? Meu primeiro emprego foi no Móveis Peraro. Aqui no bairro da Figueira, sobe, lá em cima tinha empresa de Móveis Peraro. Numa época em que se fazia muito aqueles balcões de fórmica. Seu Agenor Peraro, né? Lá foi meu primeiro emprego com 14 anos de idade. E dali eu fui para a empresa Móveis Pérola, depois fui servir o Exército. Lá eu trabalhei de 86 a 88, antes do Exército, eu fui trabalhar na Mecrio, Metalúrgica Criciúma Limitada, né? Meu irmão é supervisor lá. Trabalhei 2 anos, aí fui para Móveis Pérola e depois fui servir o Exército, né? Dali, do Exército eu entrei na música. Com 19 anos aproximadamente, eu conhecendo o corneteiro do quartel, chamava-se Vladimir, eu fui para a banda sinfônica do SESI e depois para bandas de baile e até hoje estou aí mantendo ainda, né, o trabalho. Eu saí do quartel em 89 para 90, eu fui representante comercial. Viajei o estado todo, desde o São Miguel do Oeste até Garuva,
vendendo artigos da Lei Strauss, cintos, carteiras, bolsas, que era uma empresa aqui de Uruçanga, né? Eram 2 sócios, o Aires Froze e o Ricardo Strauss. E eu era representante. Peguei um carro velho, fui para a estrada, um Corcel 2, depois um Passat, depois um Fiat Premio. Aí em 94 eu entrei na Band Estilos de Criciúma. Antes na Band Cena, Lauro Miller, 92. Aí em 94 fui para a Band Estilos em Criciúma como baterista. Bateria e cantor, sempre tocando bateria, sempre com um microfone ao meu lado. Ali eu desenvolvi um pouquinho a comunicação com o público também, né? Até chegar em 98, quando eu entrei para a Rádio Marconi. E até hoje, né? Eu não entrei como técnico, como operador de mesa, sonoplasta. Eu já entrei como locutor, porque também durante um ano, antes da Marconi, eu trabalhei na Rádio Comunitária de Uruçanga. E as rádios comunitárias, elas são sempre um grande laboratório, por não ter assim tanto profissionalismo, por não pagar, né? Então, quem se identifica com a comunicação, vai para uma rádio comunitária. É um padre, é um pastor, é um representante de associação comercial, de classe, clube de serviço. Vai lá e mostra trabalho, né? E para quem é do rádio, a rádio comunitária é um laboratório espetacular. Muitos que estão no rádio hoje, comercial, passaram pela rádio comunitária. Na época, o Ricardo Strauss era o diretor da Rádio Marconi, e eu passava em frente à Rádio Marconi para ir trabalhar. E aí, a gente começa a aparecer no rádio, o pessoal convida, né? É um pulo, assim, é bem rápido, sabe? No início era só musical. Musical, mas eu gostava de trazer aqui umas informações de futebol, de comportamento, gostava de, às vezes, falar um pouquinho de política, uma informação política, não ser comentarista político, né? Cronista político, mas trazer uma informação, porque eu acho que o público, ele anseia de tudo, né? Ele quer um pouco de informação de futebol, de comportamento, de música, de política, e eu acho que o programa de variedades, ele consegue dosar bem isso, né? Então eu gostava de tocar música, trazer um pouquinho o perfil daquela música. Por exemplo, hoje eu abri o programa com The 52, B-52, que é o B-52, né, aquela banda da década de 70, e aí eu toquei aquela música Legal Tender, né, e até hoje a música faz sucesso, tocou muito nas pistas, então traz a música, tu fala um pouquinho da banda, a formação dela, onde é que ela nasceu, uma banda americana, tal, qual influência que ela sofreu, enfim, né, então eu acho legal isso aí. Não tocar por tocar, trazer cultura, informação auxiliar de acordo com aquele conteúdo, né? Isso é bacana, né? E até hoje ele está aí, né? Tocando uma música quando abre o programa e variedades. O que eu percebo é que algumas rádios, ao migrar do AM para o FM, que na verdade para mim é AM amplitude modulada, FM frequência modulada, reflete muito na qualidade, no estéreo, né? No estéreo, enfim. Um som melhor, mais robusto, ele chega no ouvinte com mais qualidade, não pega tanta interferência. Eu sou do tempo que nós íamos visitar anunciantes em Cocal do Sul, daquela ponte do Bistec para frente, a Rádio Marconi não pegava praticamente, especialmente na linha onde passa a fiação elétrica. Por quê? Interferência da rede elétrica. A fluorescente interfere no sinal do AM, no rádio, que fica cheio de chiado. Uma CPU de um computador interfere no som do rádio AM. Quando foi para o FM, isso tudo acabou, né? Agora, eu estou falando de qualidade sonora, né? Daquilo que se transmite e o que se recebe. Mas algumas rádios entenderam que, ao ir para o FM, tinha que vir naquela onda de que AM era informação, FM era música. E muitas FMs da região mudaram o seu estilo. Do AM para o FM foram da informação, jornalismo, esporte, para tocar mais música. Eu acho que é uma aposta, não uma jogada, uma aposta que pode dar certo ou não. Porque a sociedade precisa de informação, de música também, evidente, né? Mas mudou bastante na questão da qualidade do som e a sintonia, né? Sintonia, as pessoas de 3 de Maio, de Treviso, reclamavam que a Marconi chegava com um som muito ruim,
Alguns automóveis pegavam muito mal o som do rádio. E agora, com equipamentos mais modernos, mesa de som digital, com equipamentos que rodam digital, o som é incomparável. Ainda tem. Essa semana eu conversei com uma pessoa, chama-se Laércio. Ele trabalha na igreja do Morro da Glória. Ele falou especificamente sobre o programa Retrovisor, que o Geraldo apresenta nos sábados à tarde, que toca Alceu Valença, que toca Dalto, que toca Vinícius Cantuária, né? Roberto Carlos, toca Skank daquela era mais bem lá no começo, né? Eu acho legal porque é um público fiel. Alguns ouvem o clássico da Marconi à noite. Não, o rock não morreu. A única música do mundo capaz de lotar um estádio hoje, para mim, se chama rock. Nenhuma outra, não vejo mais, nem a música brasileira, não tem. Eu acho que o único hoje, e olhe lá, hein, Roberto Carlos, talvez, para esse público imenso, né? Agora o rock não morre, né? O Iron Maiden, o Black Sabbath, o AC/DC, o Rush, o Pink Floyd, nunca vão deixar de ter fãs, né? Infelizmente não está tendo renovação, né? Não está tendo. Tinha que vir aí um filho do Phil Collins, por exemplo, para lançar um negócio à altura. Mas será que o mercado vai absorver e vai projetar ele do tamanho que merece, né? É difícil. Nós vivemos graças a Deus, nascemos e vivemos numa época abençoada da música. Nós somos dos anos 80, né? Graças a Deus, 80, 90. Mas dificilmente o rock vai conseguir se renovar ou achar fôlego e forças para criar novas, que vai vir daqui para frente, não sei. Eu atribuo isso à necessidade que eu tive de me adaptar na noite e no rádio. E pelo fato de tocar na banda alheia também, né? Porque a banda alheia me abriu pelo conhecimento dos nossos colegas mais velhos, o Gera e o Birolo, e o Duda também. Sempre trazendo nomes novos da música. Citou um nome diferente, eu vou dar uma pesquisadinha para conhecer, né? O Gera, conhecimento dele, citava uma banda nova, um nome novo, eu ia dar uma pesquisada, né? Se eu não fizesse parte das bandas de baile, do rádio e da banda alheia, talvez eu nem precisasse pesquisar quem foi Eric Clapton, né? Beatles, Creedence. E eu não tenho conhecimento aprofundado. Ele é até bem superficial, ele é raso. Mas o rádio, ele me obrigou a pesquisar as coisas. Eu não consigo entrevistar uma pessoa sobre um determinado assunto se eu não pesquisar um pouquinho daquele assunto. Um pouquinho, pelo menos, para ter uma visão assim, periférica, né? Para falar um pouquinho sobre aquele assunto, né? Eu acho que à noite também, na noite nós tocávamos desde dance até pop rock, até quase o CD inteiro da Companhia do Pagode, do El Chan. Então a gente aprendeu bastante da cultura brasileira, da música internacional. Então tem que tentar dar uma passeada em quase todos os ritmos para não ficar flutuando no conhecimento que é tão necessário de ser aplicado, né? Mas assim, eu não fiz nenhum curso assim mais aprofundado de música, nem a própria promoção de eventos também me fez eu pesquisar. Eu sou um cara que fiz um show de Lourenço e Lorival, os ícones da música caipira no Brasil, e fiz um show do Zé Geraldo, e fiz um show do Peninha, do The Fevers, para esses anos 80, né? Esse público dos anos 70 e 80, nossa época, é um público que facilmente gostou, ouviu no rádio a música caipira, sertaneja, raiz, e ouviu também os rocks da época, né? Da mesma forma hoje, não é diferente. A mesma pessoa que vai lá numa casa de shows em Criciúma e que assiste o Amado Batista, daqui a pouco ela vai lá em Florianópolis, eu vou citar o AM lá e o Petri, por exemplo. Ela vai lá ver o Scorpions verdadeiro. Porque a gente está caminhando para eu acho que nós vamos conseguir chegar num corte de gerações, e como você perguntou agora há pouco, vai vir novos ícones do rock? Eu não acredito. Eu ouço de tudo um pouco, sabe? De tudo um pouco do comercial.
Eu não vou lá, eu não sou de lá eu colocar uma coletânea inteira do B.B. King, né? Eu vou ouvir uma, duas músicas, eu vou ouvir lá um Peter Frampton, eu vou ouvir Talking Heads, umas coisas assim, sabe? Que gravaram coisas comerciais bonitas, tocou no rádio, né? E depois eu vim para o comercial. Algumas coisinhas chega a ser beira até um certo erudito da música, mas nem tanto, né? Não é legal tu ouvir uma sinfonia, uma, duas, três músicas, soa bem na tua cabeça, né? E a gente aprendeu também a buscar um pouco, porque o Aldo Baldin nos incentivou a isso, né? A gente, pô, quem é Aldo Baldin, uruçanguense? Legal, aprendemos, fomos atrás para conhecer um pouquinho mais desse uruçanguense, né? Eu canto dentro das minhas limitações, eu sei que eu não sou um grande cantor, eu sou um cantor autodidata, eu sou músico autodidata, eu não leio partituras. Cheguei a me arriscar um pouquinho no começo, né? A gente sabe que existe uma tablatura, né? Onde tu coloca as notas, o bumbo, o hi-hat, né? Que é o chimbal, os tons, tudo, né? Até inclusive uma condição simples eu consigo levar, mas coisas mais rebuscadas, difíceis eu não consigo. Mas nós temos o baterista que é o Felipe, que ele consegue, né? Então eu não me aprofundei em praticamente nada e sobrevivo dessas atividades que eu me propus a mergulhar, né? A música italiana, os anos 80 e o rádio, né? Bom, no rádio, os momentos que mais me tocam, assim, é difícil lidar com isso. Alguns dias, uma semana atrás, lidei com mais um caso. São esses casos em que a gente se depara com o sofrimento humano, superação, né? Campanhas, crianças doentes, famílias que perdem casa devido a incêndio, sabe? São memórias apagadas, histórias que ficam nas cinzas, né? Isso mexe muito. O ser humano, ele sofre, claro que ele cresce porque ele busca um entendimento nisso, é como buscar o entendimento da morte, né? Por que a gente perde pessoas? Por que a morte existe tão sofrida, né? Porque a gente não está pronto, né? Você não está pronto para chegar na sua propriedade e só encontrar um monte de cinzas e carvão, né? Então, esses momentos que você enfrenta pessoas doentes, né? A pandemia foi triste demais, né? Pessoas que passam por perdas coletivas, né? Teve um caso de um acidente que morreram 5 pessoas da mesma família, um acidente lá na BR-101, a gente acabou participando, foi um velório coletivo no Ginásio Esporte de Uruçanga. Esse tipo de coisa, no rádio, nós temos que abordar, é difícil. É muito complicado, campanhas e sofrimentos com entrevistas onde as pessoas chegam e choram no estúdio. É difícil você manter a linha, né? A calma e a tranquilidade para continuar abordando, interrogando a pessoa, né? Então a gente disfarça um pouco, chama os comerciais, passa a bola para alguém falar, é complicado. Na música, um dos momentos mais bacanas que eu tive eu acho que foi a viagem para os Estados Unidos, né? Que aquilo foi como coroar de êxito não só o meu esforço, evidente, mas o esforço de uma banda, né? E como eu estava inserido naquele projeto, eu tive uma emoção individual, assim, particular, né? A banda recebeu um troféu de 25 anos, em 2012, lá nos Estados Unidos. Isso está registrado também, inclusive, no nosso diário de bordo, na viagem, né? O Gera até se emocionou, chorou também. Mas depois de tanta dificuldade de carregar caixa nas madrugadas de inverno, empurrar ônibus que não pegava, de tocar, né? Muitas vezes para salão vazio, já pegamos salão com ninguém, até baile cancelado, tocar e não receber, enfim. Nós já tocamos em discotecas lotadas, como a Signos Criciúma, como Brotolândia, como tantos e tantos outros clubes, Italian Club, bailes da Sociedade Recreativa Uruçanga, muitos bailes assim, né? Com Geração 3 também, Geração 3 na época de 2000, 2005, eu cantava com eles, também até não citei antes, né? Tocava nessas festas de igreja, lotadas, né? Uma época muito boa. Então, assim,
estar nos Estados Unidos depois de tanto desafio e enfrentamento foi uma experiência legal, né? Que em outras condições eu não teria condição de ir lá, pagar do meu próprio bolso para fazer um passeio e tocar nos Estados Unidos. Não, a gente foi porque todo o contexto da banda, a banda pagou, né? O Gera custeou essa viagem, então eu cheguei lá e me senti assim, um músico que chegou numa experiência bacana e inesquecível, né? E na promoção de eventos, foram algumas imagens inesquecíveis. Uma delas foi um casal aqui do bairro da Estação, que eu vi se divertindo bastante. Ele chama-se, eu acho que Jefferson, e ela Adriana. Nós estudamos juntos, eu e ela, e eu sei que ela passou por um momento de câncer de mama. Eu acho que ela retirou um dos seios também, perdeu todos os cabelos, se recuperou, ficou bem, né? E aí essa imagem, resumo do evento, alguém filmou lá, né? E fez um resumo. E aí eles estavam lá, dançando, se divertindo, sabe? Eu imagino que aquilo que para ela, naqueles momentos, podia significar a tristeza, a superação e até a morte, na verdade, ela está aí, professora, né? Bem viva, e eu pude também oferecer aqueles momentos de alegria para ela. Aqui em Uruçanga, o show do The Fevers, em 2014, The Fevers do Rio de Janeiro, eles estão até hoje na carreira, mas eu vejo aqueles caras assim com 50 anos de carreira, sabe? O público da Remember Night parecia assim uma balada jovem, sabe? De tamanha era a alegria, porque o The Fevers não tem música que não fez sucesso, né? Todas, desde Uni, do Unité, que é deles, desde outras tantas que foram um sucesso, e o pessoal lá se divertindo. Então eu, passeando pelo meio do povo, subia lá naquela região mais superior do centro comunitário, ficava olhando aquilo tudo, e aí você, como promotor de eventos, você conclui o seguinte: eu estou conseguindo proporcionar isso para essas pessoas, que eu sei que elas vão no evento, retornam para suas casas e aquilo fica marcado durante anos, dezenas de anos, gerações, e elas vão contando. Então, proporcionar alegria é isso. É estar tocando, cantando, promovendo o evento, fazendo rádio. Então eu acho que esse misturar, esse liquidificar de atividades é a minha vida, né? Então eu consigo levar satisfação para as pessoas, né? E isso me realiza demais. Bem, a palavra gratidão, ela tem que seguir na nossa vida do início ao final, né? Porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que somos, alguém possibilitou, né? Começa lá com os nossos pais, né? Depois, ao longo da vida, a banda de Uruçanga, a bandinha dos anos 80, e depois a orquestra, é a base disso tudo. Porque a orquestra começou a tocar muita música italiana no repertório. Mas a orquestra, em várias ocasiões, não cabia. Por exemplo, numa festa menor não cabe, num palco menor não cabe. E aí eu e o Paulinho, em 2020, na pandemia, ele disse: Paulinho, vou fazer umas musiquinhas italianas, eu e tu. Em dois fica uma estrutura mais simples de montar, né? Duo de Itália. Duo, legal. A palavra duo, ela soa bem, né? E começamos a tocar. Fizemos algumas lives, convidamos algumas pessoas, o Duda, convidamos o Cook para brincar um pouquinho também conosco. E aí do duo rapidamente se transformou no quarteto. Porque se a orquestra era muito grande, o duo também era muito pequeno. Então, para ficar mais harmônico, a sonoridade melhorar, temos que colocar, eu acho que um violão e um baixo. Os caras estavam aqui, né? Pertinho da gente. Duda trombino, violão, o Alessandro Leco no baixo. A gente viu ali, então, no quarteto, uma sonoridade que se completava, estava pronto. E começamos a tocar, aqui, ali, festa de igreja, buscamos apoio, buscamos parcerias, fomos pedir patrocínio, conseguimos colocar alguns shows em prática com apoio de empresas, instituições, fomos para o interior tocar em festa de igreja, fizemos 8 apresentações com o apoio da Influ, né? Deu um incentivo, fomos para o interior. E aí,
depois de tocar em Morro da Fumaça, em Azambuja, em Nova Veneza, em Siderópolis, em Turvo, em Cocal do Sul, claro que em Uruçanga várias vezes, em Orleans, a gente pensou, está na hora de criar algo mais robusto ainda. Então aí, a gente nunca tem limites, né? Sempre é possível pensar em algo mais bonito, assim, mais completo. Criamos o quarteto e orquestra, um show bem específico em Nova Veneza. O show foi bom, dentro das limitações que a gente tem, né? Porque foi o primeiro show. Fizemos o segundo no teatro, foi um outro show bacana, legal, inclusive a Moon Filmes esteve conosco, registrou, está produzindo, está dando o tratamento necessário, visual e sonoro, né, para a gente se projetar. Mas o Quarteto de Itália, seja só quarteto ou quarteto e orquestra, que são dois projetos paralelos e vão caminhar bem, a gente vai dar atenção total a eles, ele tem que ganhar mais geografia, ele tem que ir mais longe. Ele tem que ganhar a atenção que realmente merece, né? Ficou bonito, a gente avalia cada elogio, cada comentário e conclui que realmente nós temos uma história, uma cultura, uma música rica, nós temos que trabalhar isso aí. Não dá para a gente ficar fazendo projeto de música americana. É legal? É, mas não sempre, né? É bacana, todos nós gostamos, temos uma veia artística rock and roll, né? Mas a cultura, até com uma pegada pop, uma música italiana com uma pegada pop, rock, dá para fazer, sem perder a essência, sem deixar de lado as folclóricas, né? Tem que tocar o funiculi funicular, o Bella Ciao, tem que tocar o italiano, que é um pouco uma pegadinha mais contemporânea, né? Tem que tocar isso tudo. Então, ano 2025, entre tantas promoções que eu faço, o próprio rádio e a música, tem que dar uma atenção especial à música. Nós vamos trabalhar isso aí. Com esse material de Nova Veneza, da orquestra, com o apoio que vocês nos dão da Moon Filmes, com esse time de profissionais que está nos acompanhando, nos dando sustentação, porque nós sozinhos não conseguimos chegar a lugar nenhum. Eu estou vendo 2025 assim com bons olhos. Nós vamos chegar com bom estilo, bom conteúdo e ser uma opção bastante inteligente para quem quer colocar num palco do seu evento um bom show. Seja num show aberto, numa praça, seja num teatro, seja num pavilhão, seja num coreto, em qualquer lugar. Tendo uma boa condição, tendo público, a gente pode tocar. E agora a gente está sentindo também esse grande volume de recursos que as plataformas governamentais estão disponibilizando. Então, foi a saída não só para nós, né? Para todos, para a dança, para o teatro, para a literatura, né? Tem tanta gente boa aparecendo, estava lá escondida. Então, eles não existiam? Não existiam, estavam aí, né? Só não tinham a condição financeira, muitas vezes, não tinham o estímulo, aquele empurrão para pôr em prática, né? Bom, eu tenho certeza, né? Que o conhecimento muda tudo. Parece aquele jargão de televisão, né? Mas é a mais pura verdade. O conhecimento na vida de uma pessoa abre um leque de possibilidades. Eu estimulo todas as pessoas a estudarem. Eu acho que estudar uma, duas, três, quantas faculdades a pessoa quiser, eu acho que é uma liberdade que ela tem, é um direito que ela tem. E eu voltando lá atrás, na minha época de criança, falar numa faculdade era uma coisa de pessoas que tinham dinheiro. Fazer faculdade era para quem tinha dinheiro, porque o pobre tinha que trabalhar, né? Tinha que ralar cedo. Hoje, existem bolsas, existem estímulos, a sociedade apoia, o governo apoia, tem muito mais possibilidades. Então, eu acho que tem que estudar. Estudar é necessário. Estudem bastante, não desistam da sua capacidade. Pessoas que desistem dos seus sonhos certamente vão se frustrar no futuro, porque elas vão chorar pelo fato de não ter tentado. Você tem que tentar, nada é fácil, tudo é difícil na vida, tudo dá trabalho, né? Não acredito Só existe uma fortuna que você ganha sem trabalhar, é aquela que você vai lá arriscar um cartão na Mega Sena, mas também não estimulo, fique jogando, não, trabalhe.
trabalhe. Quer fazer uma fezinha lá, uma vez, duas por ano? Ok. Mas eu só acredito que o sucesso vem depois de trabalho, de estudo, de buscar conhecimento, de acreditar, de observar a sociedade, né? Os casos que deram certo e até errado servem de exemplo. A gente pode olhar bastante e aprender. Claro que maturidade é uma coisa que só vem com o tempo, né? Então, quando a gente se propõe a fazer algo dentro da cultura, dentro da música, dentro da promoção de eventos, é porque você vê que tem um público ansiando por isso, né? Necessitando por isso. Então, a gente se coloca à disposição, trabalha, se realiza com isso e vê as pessoas felizes com isso também. Eu acho que a base da felicidade é você fazer o que gosta, mas ajudando pessoas, fazendo elas felizes. Isso é bacana. É a chave.